Sejam bem-vindos a mais um Quem Pode, agora nosso terceiro Quem Pode, o podcast da Camp. E no último podcast a gente lançou um desafio, né? Algumas pessoas acertaram, outras bateram na trave, vamos dizer assim, né? E a gente vem aqui contar um pouquinho dessa foto. Vamos falar um pouco dela. A gente deixou um mistério no ar, né? Então a gente falou assim, é um trabalho, o que é essa igreja, né? E o que é este equipamento aí com o logo da Camp. Aqui a gente vai falar de uma igreja que ela faz parte da história de um campiano, né? É a igreja da cidade de Monte Santo, na Bahia, que na verdade iniciou como um vilarejo quilombola. Foi, historicamente falando, foi o palco da Guerra de Canudos, se eu não estou errada, se não a pessoa aqui vai dizer direitinho como é. E o nosso laser está lá fazendo o quê? E a gente traz aqui essa história que se cruzam, né? A tecnologia com a história. Com a história. E com o patrimônio histórico. Com patrimônio histórico, né? E a gente traz aqui o nosso convidado para falar um pouco da sua vida na Camp e dessa experiência aí que o Laser Scan trouxe na vida dele. A gente traz agora o Timóteo, o nosso Timóteo Ferreira. Que está com a gente há pouco tempo, né, Ti? Quanto tempo está conosco? Oi, pessoal. Cara, eu já estou emocionado só no começo. Hoje é dia 19, eu me dei conta agora, e hoje é o dia que eu entrei na Camp 19 de maio, então hoje é 13 anos e 10 meses. Então 13 anos de ideia. Nossa, quase 14 já, Ti. Daqui a pouco são 14. São 14. E Babi falou muito bem, Monte Santo é um palco da Guerra de Canudos, fica lá no sertão da Bahia, e é incrível poder contar como a minha história se cruza com a da Camp nesse tempo todo, nessa maioridade. Então, Ti, entra num resumo aí, como é que você chegou até a Camp, como é que é a sua história na Camp, essa trajetória desses quase 14 anos. A Bárbara tá emocionada aqui já, tá quase chorando. Eu também tô, eu vou dar uma segurada aqui, porque mas faz parte. Muita história. A Camp é minha casa, começa assim, acho que hoje, onde eu tô na Camp, depois de 14 anos eu faço coordenação dos projetos, e já tô chorando, obviamente. A ligação com laser, que é uma coisa de tecnologia, a gente pensa muito no passado ultrapassado, e o laser ajudou a, por exemplo, a semana passada saiu no Ministério Público o tombamento da minha cidade, a ampliação da área graças a esse trabalho que vocês viram aí. Eu já começo falando isso porque é uma contribuição efetiva com a minha história, com a história de um povo, e a Camp fez parte disso diretamente. A gente vai explicar depois o que o laser e esse trabalho contribuiu para isso que o Timóteo está contando agora. Como é que você chegou na Camp, Ti? Vamos lá. Na Camp eu entro em 2010, venho do sertão, venho estudar em São Paulo. Eu sou neto, nasci no sertão da Bahia, chego com 16 anos em São Paulo. Minha família nasceu numa comunidade indígena e quilombola, né, município de Monte Santo, na Fazenda Carua, a qual eu tenho muito orgulho, e eu venho estudar. Então, o conhecimento ele vem daí já. Eu ganhei uma bolsa de estudos, venho para São Paulo, onde eu resido hoje. E meu primeiro emprego na área é na Camp, como estagiário. Tem uma coisa muito engraçada que eu não passei na primeira entrevista da Camp, né? Eu sempre falo isso. Foi reprovado. Graças a Malu. Exato. Nós vamos ter o Quem Pode junto com a Malu. Junto com a Malu, né? São histórias que se cruzam. E aí, um garoto, e eu tô falando disso porque a Camp, ao me reprovar, acho que entendeu que eu tinha muitos sonhos, e eu tinha mesmo. Que eu tinha muita vontade, e eu tinha mesmo. Eu acho que é esse menino que eu sempre tento acessar e que eu encontro na Camp o tempo todo. Eu não tinha computador, era basicamente um sertanejo com sonhos e um curso de arquitetura. Então, eu entro na Camp em 2010 para fazer um trabalho que não era necessariamente na área que eu queria, que era projeto, mas como eu não sabia nada, absolutamente nada, eu aprendi tudo na Camp. Então, eu trabalhava, ficava um horário a mais, muita gente contribuiu nesse processo de aprendizado. Eu me senti muito acolhido. A Camp foi sempre um lugar muito diverso, um lugar que acredita no sonho das pessoas,
um lugar que aceita alguém sem experiência e quer ensinar. Então, eu tenho muito a visão da Camp de um lugar que é uma escola e que aposta no desconhecido, assim, e dá certo. Tanto que eu estou aqui há 14 anos, então eu comecei como estagiário da Malu, logo depois eu fui trabalhar com a Malu, e eu cheguei, não passei na vaga específica de projeto, fui para uma área mais administrativa, depois fui movimentando, aprendendo, estudando, fui para o time de projetos. A Malu, enfim, é minha amiga até hoje. É Uma amiga, mãe, né? Na verdade, uma avó. uma avó, exatamente. E foi isso, foi estar cheguei na Quinta dessa maneira, como estagiário em 2010, e fui ficando. Então, tudo que eu me tornei, tudo que eu sei, tudo que eu vivenciei, foi muita coisa nesses quase 14 anos, não é que eu devo a Camp, é a Camp. Acho que essa palavra deve é uma coisa muito complicada, mas tudo que eu sou em 14 anos é a Camp. Então, eu sou a Camp, de um certo modo. Você passou por tudo, Ti. Nessa caminhada você entrou. A gente estava na 13 de maio? Ou Estava na 13 de maio. Estava na 13 de maio. Tá. Na 13 de maio, você lateralzinha. chegava para trabalhar às 5, isso me chamava muita atenção, porque falava, nossa, os donos da empresa chegando às 5h30, porque às vezes eu ia para estudar mais cedo, né? E o horário começava às 8, e aí eu ia para aprender, mexer no AutoCAD, enfim, algumas pessoas, né, tipo o Bernie, o Prada, que me ensinaram muito, sou muito grato a eles também. E era tudo muito novo, assim, muito novo. Não tinha muito essa coisa de empreender e acordar cedo mesmo. Não tinha um negócio de, vamos meditar, vamos fazer exercício. Vamos entrar numa banheira de gelo. Banheira de gelo, porra nenhuma, cara. Acordar e trabalhar igual um maluco, louco. E essa acessibilidade eu lembro de uma cena sentada assim na mesinha da 13, que o Rogério entra muito rápido com a cabeça baixa, aí falaram, esse é o Rogério. Aí, como assim o Rogério? É um dos donos aí. E era muito acessível isso, assim, sei lá, daqui a pouco você estava lá arrumando uma máquina que tinha soltado um cabo, sabe? Essas Sim. coisas que quem vem do meio do sertão visualiza uma cidade com uma empresa cheia de hierarquia, e isso é muito incrível. Acho que o fato de eu me sentir, quando a gente vem do sertão da Bahia, eu nunca tive isso, mas a maioria das pessoas se sentem inferiorizadas ou com um pouco da síndrome do vira-lata. E na Camp, isso nunca foi permitido como cultura mesmo. Ninguém é diferente, ninguém é mais ou menos. E isso vinha muito de vocês e permanece até hoje, né? Então, eu ainda vejo isso muito nas ações. Para as pessoas entenderem um pouco, na sua cidade, quando foi ter luz elétrica? 2010. Onde eu nasci exatamente foi em 2010. Então porque as pessoas que vivem na cidade grande, né, ou nas grandes capitais, não tem noção que em 2009 existia um município que não tinha luz elétrica, né? Estavam colocando os postes, assim, quando eu saí, já tinha ligado em alguns lugares, eu estudei na minha casa, importante dizer que eu estudei com mainha, vovó educou mainha me educou, aí depois eu fui pro colégio. Quando chovia, a gente tinha que ir a pé, atravessar rio, meio Chico Bento, e isso foi muito a minha rotina. Sei lá, eu não conheço nada da Disney, por exemplo, ou dessas coisas, sempre brinco, porque eu não tinha TV, eu sempre falo. E as pessoas falam, mas você não tinha TV? E eu sempre falo, E aí fica uma coisa meio assim... No ar, né? Fica uma coisa em silêncio, né? Exatamente, assistia nas casas dos tios, e etc., e eu sou de uma geração que a educação chegou, eu tive que sair de casa, né? Hoje essa não é mais a realidade, mas é importante dizer que o trabalho e a educação dignificam realmente o homem, né? Homem no sentido literal da coisa. Nessa subida, que a gente, nessa escalada aí dos 14 anos, ainda na 13 de maio, qual é uma coisa que te marcou como profissional, assim, de alguma coisa que você fala, caramba, ali foi um divisor, ali foi algo que eu tive que me virar, enfim, algo assim. Uma vez a gente estava fazendo PAB era um time pequenininho lá. Explica o que é PAB, porque tem gente... É posto de atendimento bancário. A gente atendia um grande banco e eu era estagiário fazendo retirada de Shield, que era uma marca de um banco que comprou outro, e a gente tinha que era o Caça Shield. Era o Caça Shield, exatamente. Meu trabalho, que não era técnico ainda, por eu não ter formação, eu estar começando e não ter experiência em projeto, era olhar se
pelas fotos que as construtoras mandavam, se tinha algum shield ou outro. E uma coisa muito simples que eu lembro disso, e eu estava fazendo o primeiro projeto, então, desse pub, que era um pub chamado Gestamp, aqui perto de São José dos Campos, no caminho, na Dutra. E aí eu entreguei para o meu superior na época, e houve uma dúvida no projeto. E normalmente nas grandes empresas, os donos ou os coordenadores não falam muito com quem fez, é sempre com o coordenador. E aí me chamaram para explicar o que eu tinha feito, e era uma reunião que estava a Bárbara, enfim, Mariana, outras pessoas, e aquilo fez muita diferença na minha vida, no sentido de eu me ver, eu fui visto, assim, interessa quem fez, interessa quem está fazendo isso acontecer. E ali eu me senti responsável por o que eu estava fazendo, responsável para a imagem da Kemp que saía dali para uma outra reunião, né, que também marcou essa reunião desse pub, enfim, foi uma reunião com o cliente que foi catastrófica, a primeira reunião no sentido de aprendizado, mas me moldou ali, no sentido de você é responsável pelo que você faz para o bem e para o aprendizado. Então, eu lembro disso, assim. Foi a primeira vez que eu era estudante, mas eu era responsável pelo que eu estava fazendo. Não é pôr no nome de alguém está tudo certo, nem para o bem, nem para o aprendizado. Então, eu lembro, isso é muito nessa linha do aquário, assim, vamos conversar isso aqui, porque a gente olhava antes de ir para o banco. O aquário era uma sala que era fechada com um vidro, né? Que sentava eu e você. Sentava eu e a Bárbara, e aí ficou apelidado de aquário, né? E que a gente era os peixe-boi, assim, ó. Não, mas era com muita acessibilidade sempre. Então, eu acho que eu lembro disso, e depois a gente tinha a elaboração dos projetos, e aí falaram, você vai para uma reunião com o cliente. Nossa, aquilo ali, eu não tinha nem roupa. Nem sabia como era aquilo, como era sentar na superintendência de um banco, né, super banco, representando uma empresa. Ao mesmo tempo, era muito maluco. Eu lembro que eu suava frio, assim, do caminho da 23, eu lembro do trajeto, e aí uma outra pessoa, que é o Prada, ele deve lembrar dessa história, e aí deu muito ruim no sentido de aprendizado nesse dia, porque, enfim, o projeto não passou, a pessoa nem olhou, assim, riscou, foi uma experiência que me marca, assim, isso daqui não funciona, não sei o quê, e aí foi um choque, mas foi a lição maior, assim, que eu tive na vida profissional. Sei que a gente voltou uma semana depois, com o negócio perfeito, e a gente engoliu aquele processo, e a gente foi estudar e foi entender. Então, acho que essa é uma também das coisas da Kemp, que é, você tem o direito de errar. Ninguém vai te mandar embora, porque é um erro nosso. O acerto é nosso, o erro é nosso. E é o que eu reproduzo até hoje. E acho que é desse dia, porque eu não me senti coagido ou culpado. Não, a gente está aqui junto. A gente é um time, né, Tia, que a gente sempre falou. É um time. Em qualquer se um perde, circunstância. Todos perdem. Se um ganha, todos ganham, né? E é isso, de acreditar, tipo, nossa, eu consegui. Eu lembro que eu voltei, ok, foi estranha a reunião, tudo, mas foi. A segunda já foi diferente, a terceira já foi. E aí foi indo, a gente vai se moldando, né? Isso com 18 anos. E Ti, 17 anos. Nessa sua trajetória, né, desses 15, quase 14 anos de Kemp, algum momento você se sentiu parado de aprendizado, se sentiu estagnado? O que você sentiu, né, nessa história da Kemp aí? Porque a gente sabe que você ficar tanto tempo numa empresa, as pessoas, nossa, tipo funcionário público que faz a mesma coisa, fica batendo carimbo, né, às vezes, não, né? que o funcionário público faça só isso, não é isso. Não é isso, mas... Tem esse estereótipo, né, de que você fica tanto tempo fazendo a mesma coisa. Mas a Kemp não é a mesma coisa, e eu não faço a mesma coisa. Eu me sinto desafiado todos os dias. Todos os dias. Hoje foi um dos dias aqui, depois eu conto, mas assim, voltando lá atrás, eu comecei com estagiário ali de arquitetura, fazendo arquitetura bancária nos primeiros anos, sei lá, até 2012 fazia isso. Então era um curto tempo de tudo era novo para mim, né, nessa trajetória. Depois, eu fui começar, nos projetos de arquitetura, a gente tem interface com outras disciplinas e outro tipo de projeto. Inclusive, com o Marcelo, eu comecei a ver projeto estrutural. Eu lembro da primeira vez que eu vi um projeto estrutural com ele, da Caixa Econômica, que a gente fazia,
E eu não sabia o que era aquilo, aquelas bases, aqueles perfis. Então, abri uma lacuna nesse processo, que era lidar com as instalações de uma obra, né? Então, lembrando, eu era estudante, então estava tendo o privilégio de tudo que eu estava vendo na faculdade, eu estava vendo na Camp, né? Que na maioria das vezes os estágios que a gente via exigia experiência, e na Camp nunca foi um ponto que eliminaria a sua chance de entrar na Camp. Isso é muito novo, isso é muito à frente do que os outros fazem, acho que até hoje. E aí, então, de 2012 a 2015 foi isso, começando a aprender, começando a ter outras experiências, ainda com arquitetura bancária, e em 2014 a gente entra no primeiro cliente do varejo, que foi o Bote, e foi comigo, que eu vi, assim, claro, era um cuidado da Malu comigo e com a gente, no sentido de, olha, será que a gente consegue fazer? É muito novo, nunca fizemos isso. De novo, aí eu sempre lembro do menino que saiu do sertão, que nunca tinha visto prédio de 2 andares, nem TV, nem nada, e conseguiu. Isso me move até hoje, né? Essa semana eu estava num desafio, pessoal, eu sempre acesso essa pessoa que tem coragem e não tem muito medo, que é um pouco complicado às vezes. Mas aí eu lembro disso, e aí de novo um desafio, né? Que era entrar no varejo, e de novo um orgulho imenso de ter sido colocado naquela posição. Eu lembro desse dia, a gente foi para Curitiba. Não era arquiteto. Fui eu que não sou arquiteto, não sou engenheiro, nada. Eu levei o Ti, mais 3, 4 estagiários também, que era uma galera nova, uma meninada. Era o 10º ano da faculdade. E a gente foi numa reunião com o cliente, e aí chegou lá, cara, vários fornecedores, só os caras mais conceituados, que tinham muito mais bagagem e experiência. E a gente até foi um motivo de chacota, assim, né? Como é que eles vão fazer essa empresa nova com uma molecada nova que não sabe nada de arquitetura e que não entende nada, né? Só que a gente já entendia muito de rollout. A gente já entendia muito de processo e de produzir em escala, né? Mas foi engraçado. Esse é um dos dias que me separa o menino do homem, assim, sabe? Porque foi uma reunião grande, eles foram passados todos os padrões, enfim. E aí coincidência ou não, a gente sentou numa mesa retangular, e aí a gente era o último, foi sentido horário, assim. A gente era o último. As pessoas começaram assim, sei lá, você tem 40 anos de formado, e era real, né? A moça lá tinha 50. Eu sou professora da Universidade Federal de não sei o quê, e aquilo foi gerando em mim uma coisa, quando chegar a nossa vez, o que a gente vai falar, né? Porque a gente estava chegando, era um escritório novo, ninguém conhecia, não era do Sul, né? Porque era ali, mas a gente, acho que viram na Camp o brilho no olho do menino que não sabia fazer no primeiro dia da entrevista. Não, vamos dar uma chance. Acho que era isso. Eles deram uma chance, e aí na época eu até expliquei, né? Eu falei, olha, eu trouxe a equipe que vai desenhar, né? Que vai projetar, porque são eles que precisam entender. Eu falei, eu não sou arquiteto, não sou engenheiro, eu falei, eu não sou da área técnica, enfim, mas eu trouxe eles para eles verem aqui tudo que você tem para passar e tal. Cara, isso aí fazem quase 14, 13 anos, né? 13 anos e a gente... Não, 12 anos completados. E nós íamos fazer 60 projetos e a gente engoliu 120. 120, número assim. E aí, como a gente tinha muito processo e qualidade, enfim, a gente foi ganhando espaço, e chegou em um momento que a gente tinha quase metade do share. Até hoje a gente é fornecedor, né? Até hoje. Fornecedor estratégico, né? Que eu acho que é um outro patamar de fornecedor, que é um cliente que a gente tem muito carinho. Né? Grande Timóteo, hein? Não, tem uma outra história que eu acho que eu já contei para a Tati Zuana, não sei se para vocês, mas da Drogaria São Paulo. Antes de entrar na Camp, eu fui trabalhar como carregador de caixa, repositor lá no subsolo. Você contou isso para mim, Já contei. A história me pega muito. E um dia a gente foi numa reunião. Exato. E aí, quando eu entrei, tem a Ariane, que vai confirmar essa história, porque parece uma viagem, mas não é. Eu fiz uma entrevista para carregar caixa antes de entrar na Camp, tudo mais, estava tudo certo, eu precisava trabalhar, manhã ganhava R$380, mandava 80, era tudo que ela podia, e
Eu não tinha experiência na área, precisava trabalhar, morava com os meus tios. E tá tudo certo, eu ia com o uniforme da drogaria com muito orgulho para a faculdade, azul com branco, e me olhava meio estranho, mas até aí tudo bem. Eu só tinha sonhos, eu só queria trabalhar e queria estudar, e aquilo já era tudo para mim. Nada do ir a pé de Diadema para o Jabaquara, como eu fui para economizar, só para vocês saberem, acho que dá uns 8 quilômetros, quem não conhece São Paulo, era também uma maneira de passar por isso. E estava tudo certo. Não romantizo isso, mas tenho muito orgulho de ter passado por isso e ter tirado lições boas disso. E eu fiz minha entrevista no auditório da Drogaria São Paulo. E aí, num dia no almoço, eu falei para a Ariane, eu falei, olha, eu ainda vou trabalhar na engenharia desse cliente. Tipo, era uma fala de um jovem que estava lá no subsolo. Do menino sonhador. Menino sonhador. E a Jéssica Silva também estava do meu lado. Passam anos, entro na Camp, né? Saio de lá para entrar na Camp. A gente vira a engenharia da Drogaria São Paulo e eu tô lá fazendo os projetos das farmácias. A coisa mais surreal que eu pude. E eu fui para uma reunião onde no auditório. Eu, a Tati, a Babi. Muito louco, muito. Eu lembro que eu cheguei, eu não tinha associado na correria da vida do jovem arquiteto adulto, né? Porque a gente esquece desses detalhes, até a gente se esquece um pouco de quem é a gente às vezes, e é importante a gente lembrar de quem é a gente. E aí eu saí na São Joaquim e aquele caminho era familiar, que era sair, descer a rampinha, virar para a esquerda e chegar ali sair da estação São Joaquim, para quem não conhece São Paulo. E eu falei, caralho, eu fui arrepiando, e quando eu vi a entrada, eu falei, não pode ser. Foi aqui. E o cliente era a Drogaria São Paulo, porque a Tati não tinha me falado qual era. Foi muito rápido, a reunião foi marcada, eu não ia. Enfim, histórias cruzadas. E aí a gente veio nessa caminhada, Ti, e a tecnologia veio junto. Sempre esteve no nosso DNA. Sempre esteve no nosso DNA, né? E aí, em algum momento, essa tecnologia, ela cruzou. Eu acho que antes, eu acho que é legal contar que antes da gente pensar na tecnologia, a gente, como Camp, observou e analisou que o levantamento cadastral era algo muito importante no nosso escritório, que normalmente era tratado como um trabalho para lá. Eu lembro que quando os clientes... Eu lembro que muitas empresas tratavam o levantamento cadastral como se não fosse algo importante. Na época, eles tratavam assim, né? E a gente trouxe isso como algo que não, o levantamento cadastral na Camp é algo muito importante. E aí a gente colocou essa missão para o Timóteo, onde... Eu queria falar sobre isso, porque assim... Eu estava no auge da minha carreira, vamos lá, e era realmente assim, a Camp sempre ofereceu, sempre apostou na minha carreira, eu tenho conhecimento disso, eu sempre devolvi com muito empenho, e tenho muito orgulho disso. Deixa eu só exemplificar, só dar um parêntese aqui, é porque assim, a gente fazia muito trabalho de levantamento, tinha ano que a gente fazia 1.200 levantamentos, e a gente retornava em alguns locais para poder tirar novas medidas, então tinha um retrabalho. E aí era uma célula, que a gente chamava de célula, que dava muito trabalho, que tinha muito problema. E aí o Ti, ele ficou incumbido de resolver o problema da célula de levantamento cadastral. Ou seja, mais um desafio, né? Porque eu estava lá falando da carreira, eu nunca parei. Eu estava em projeto, depois fui para complementar, eu fiquei um tempo fazendo coordenação de engenharia complementar, que é elétrica, ar-condicionado, combate a incêndio. Então, foi muito rico para mim, eu agradeço todo dia, porque hoje eu entro numa reunião, eu consigo, quando alguém fala uma coisa muito técnica, eu falo, caraca, eu sei, e eu tive muito medo quando aconteciam essas mudanças, de não dar conta, mas ao mesmo tempo, não, se estão me colocando nessa posição é porque acreditam em mim. Então, é muito doido, porque hoje eu entro naturalmente, faço uma reunião com todas as disciplinas, dentro do ramo que a gente faz, obviamente, e conduzo, né? Assim, isso faz muita diferença. Mas quando te colocam lá, como por exemplo nesse caso do levantamento, a empresa ficou uma coisa meio assim, nossa, você vai para levantamento. Eu lembro de encontrar no corredor todo mundo, como se fosse dado um downgrade. Downgrade. Exato, como se fosse uma descida ali na carreira. Ou na carreira, no entendimento. No status, vai. E eu fui aprender, né?
fui aprender de novo, então, ao contrário, eu também falei, não, se eu estou aqui, vamos fazer isso acontecer. Eu tinha muita resistência, eu acho que resistência na gente tem muito a ignorância ignorância no sentido de não conhecer, o medo, né, que a gente tem, isso é bom. Então, eu não sabia nada de tecnologia, o Rogério sempre apostou muito em tecnologia, então estava começando a trazer, isso era 2016, que eu comecei ali a pensar em processo e levantamento. Eu fui antes de Padrão também, que foi sempre uma empresa que apostou muito nos processos, e isso faz muita diferença até hoje, sim. Hoje é muito genuíno da gente pensar em processo, pensar em padronização, e isso gera qualidade. E também foi, né, eu saí da área de projetos e fui para Padrão, que era uma coisa que não lidava com o cliente, lidava ali com a Camp, mas que foi muito importante. E aí foi isso. Em 7 anos eu fui para 7 áreas, por aí. E aí cheguei em levantamento, e foi, acho que, o maior desafio da minha carreira. O que acontece, o que também, ninguém dava, né? Hoje fala-se muito disso, mas a maioria dos erros de projeto e dos problemas que tem em obra são ocasionados pelo mau levantamento ou por falta de informação, né? Da etapa de levantamento. Da etapa de levantamento. Então, a etapa de levantamento é algo crucial para fazer um bom projeto. Para toda a cadeia, né? Para toda a cadeia de projeto que vem depois desse levantamento. Exatamente. E aí, na época, a gente fazia muito, né, cara? E a gente tinha... O Brasil todo, o Brasil todo, viajava e tinha que retornar para conferir medida. E a hora que a gente compilava o custo, cara, era um valor astronômico que a gente gastava para poder retornar, porque você tem que entregar um trabalho de qualidade, se falta uma medida, você volta àquele local para entregar, né? E aí eu falava, cara, a gente tem que mudar isso, não pode ter que ficar voltando para tirar a medida. E por mais que a gente melhorou muito, treinou a equipe, né, fez desenvolveu checklist, desenvolveu o processo, mas sempre tinha que dar uma retornada, né? O esforço era muito grande para conseguir ser 50% de qualidade, porque a gente nunca conseguiu zerar problema, né? A gente sempre já considerava, inclusive dentro dos nossos índices, a gente sempre melhorou, tinha um trabalho diferenciado em relação ao levantamento, o tradicional, a trena, mas tem essa coisa do manual, né? Sim. Do manual que a tecnologia substituiu, que é eliminar o risco, né? E aí eu fui atrás de uma tecnologia. Para variar, o Rogério acha a tecnologia, a gente se fode, né, Timóteo? O enxerido, né? Exato. E aí eu pesquisei, a gente foi atrás de laser scan, eu fui atrás... Deixa eu confessar uma coisa que eu nunca tinha trabalhado com o Rogério. E isso também foi muito assustador para mim. Eu só trabalhava com a Bárbara, e assim, eu lembro que uma vez a gente entrou numa treta, no sentido de treta, porque a Babi era da operação, o Rogério queria implementar. E eu no meio, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, e agora? Cara, os caras eram os donos da empresa, marido e mulher, e o Timóteo no meio. Aqui no meio. Fez uma confusão. Continua. E aí foi isso, aí eu fui atrás, eu pesquisei bastante, né? E aí eu lembro na época a gente não tinha grana para comprar, o laser era uma coisa astronômica. Quando eu sentei com a Bárbara para conversar, ela falou, cara, não dá para comprar. Eu falei, cara, vamos fazer uma conta de quanto que a gente gasta de retrabalho e vamos tentar olhar esse número de uma outra forma. E a gente sentou, fez conta, e aí chamei a equipe da Faro, na época o Adriano, que vai até aqui um agradecimento à Faro, a parceria deles que a gente tem até hoje, de anos. E ele fez uma condição legal pra gente e tal, e a gente embarcou nessa maluquice de... E nesse meio tempo, né? Antes de comprar o laser, mas já com a intenção, a gente fechou um pacote de levantamento. Não, foi assim, a história foi assim. O Fernando era da área comercial, daí eu falei, Fernando, agora o levantamento vai ser altamente tecnológico. A gente comprou um laser e tal. Não tinha comprado ainda. Eu já tinha comprar. Não tinha. Não tinha? Não tinha, porque a gente, quando falou assim, então eu quero o laser, me entrega na próxima semana, e não tinha. Eu falei, a gente tá querendo comprar um laser e tal. E aí o Fernando, mais que depressa, pegou o telefone e começou a ligar para os clientes. E aí tinha um cliente que ele precisava levantar 60 lojas, daquelas, eram hipermercados, lojas de 40, 50 mil metros quadrados.
E o Fernando falou da tecnologia e o cliente topou. A gente não tinha o laser. Daí eu voltei com o Adriano da Faro. Falei, Adriano, vamos comprar agora. Você me entrega na próxima semana. Daí ele falou, não, Rogério, o negócio vem dos Estados Unidos e o caramba, e demora. Eu falei, não, cara, a gente já fechou um trabalho. Nós vamos fazer sem saber, sem nada, né? E aí foi aí que o laser entrou na história da Kemp em 2017, né? Final de 16 começou esse namoro, início de 2017. E aí entrou 60 levantamentos já com 60 lojas com levantamento cadastral, e foi tudo meio a forceps, né? Treinamento da Faro. E aí teve que alugar treino. Tinha que qualificar a mão de obra, vale dizer que isso. Né, o outro contexto acadêmico também, que eu começo, nessa data, acho que é importante citar, eu também começo a estudar, começo meu mestrado na Unicamp. E estava chegando no Brasil, nem as universidades tinham. Estava começando, não tinha máquina suficiente, então era equipamento, mão de obra que não se tinha, e prática no varejo, no mundo corporativo. No nosso segmento. Na arquitetura, na área de engenharia e arquitetura, né? Então a Kemp foi muito louca nesse ponto. Isso é muito disruptiva. Disruptiva, exato. Daí, como que a gente fez? Alugou 3, 4 lasers, saiu igual um maluco, fazendo levantamento. Porque o laser scan, ele sempre foi muito utilizado na área industrial, né? Sim. Mas na área que a gente atua, que é varejo, ele não era, porque ele é uma tecnologia que é de alto custo, né? Mas que a Kemp investiu com o objetivo de precisamos melhorar a nossa qualidade de levantamento, né? Para, em contrapartida, tirar o retrabalho e fazer um projeto de melhor qualidade. Então, na consequência, ter um projeto de melhor qualidade com menos erros na fase de execução. Eu sei que com o laser, em um ano, né? Em um ano a gente zerou, não voltou mais em nenhum local, não precisou mais conferir mais nenhuma medida. Na verdade, a gente conseguiu pagar o equipamento todo em um ano. E aí, em 10 meses, né? Com 11 meses, a gente foi lá e comprou um segundo laser. Comprou outro. E acho que uma coisa que é interessante, né, quando a gente fala do laser, a gente aprendeu na prática no método empírico. No método empírico. Acertando, errando. A gente processando e máquina queimando, porque não aguentava aquela máquina que é a mínima necessária, o processador não aguentava, queimava, né? Então, a gente foi aí... tivemos lugares que a gente fez mais de 1.000 capturas de cenas, sim, né, para fazer levantamentos. Tinha loja de 60 mil metros quadrados. Era uma coisa loucura. Foi lá, mas a gente foi e foi. E aí o Timóteo ficou meio ali, né, Ti? E tudo isso muda, tudo isso faz a gente sair de um ponto, né, e ir para outro, tanto de empresa quanto de conhecimento intelectual do time. Vale dizer que quem passou por esse processo carrega esse conhecimento ficando na Kemp ou saindo da Kemp, que é o que aconteceu. Então, a gente fez, querendo ou não, girou o mercado. E as pessoas que passaram por nós, quem nos ensinou também, sim, deixam esse legado, eu acho, para a Kemp, já que a gente está falando dessa maioridade. Então, hoje eu bato no peito com muita certeza de que a gente sabe fazer, sabe ensinar e sabe... deixar o nosso trabalho com qualidade, assim, com muita segurança, porque a gente aprendeu muito, acho que a primeira curva ali, eu fiz um levantamento muito rápido aqui no nosso sistema Workcamp, de quantidade de levantamentos que a gente fez com laser de 2020 para cá, 284 de primeira visita, é muita coisa, assim, que a gente está indo, que os clientes nos contrataram para a gente fazer, isso era zero, sei lá, em 2015, não era nem um sonho, não né? É muita coisa que a gente fez aprendendo, e em paralelo a isso, eu estava vindo para o Brasil, né, para a área de arquitetura, mas com mão de obra específica, não mão de obra, era mão de obra contratada, né? Não mão de obra do escritório, da Kemp era nosso. A Kemp treinou as pessoas, deu curso para as pessoas, porque também queria melhorar a sua qualidade de projeto, porque... melhorando o levantamento, consequentemente a gente melhorou decisões de projeto, cliente, qualidade sim, de tudo. Com investidores.
Aí, no meio dessa bagunça toda, eu tô vendo o Timóteo falar do mestrado dele, que ele tava na dúvida Não, lá, e não sei o na quê. verdade teve antes. Não, 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 não. Não foi? Calma, Não, não, aconteceu não, uma não. coisa muito séria com o meu Aconteceu uma coisa mestrado. muito séria. É Deus fazendo. Do mesmo jeito que a gente foi assaltado, o que que aconteceu com o Timóteo? Você não lembra, O Rogério? Rogério não lembra? Covid, meu, comeu. Não. Não, ele foi. Roubaram a sua mochila, não Foi foi? assaltado na Unicamp. Foi Foi assaltado, assaltado. foi. Lembrei agora. Faltava, tipo, sei lá, 2 meses para eu qualificar. Para quem não sabe, mestrado, seu trabalho está pronto. E você vai qualificar. E neste dia, eu tinha ido no Pontinho, enfim, eu era casado, né? Lembro desse dia, assim, com muito trauma, mas, enfim, passou. E aí eu estava já com o trabalho basicamente bem pronto, com os levantamentos de campo, porque meu objeto de estudo é minha cidade natal, então eu ia para a Bahia para fazer os levantamentos. E eu fui parar num bar para comer uma coxinha, que é o famoso bar da coxinha, e roubaram minha mochila com HD dentro, com a pesquisa impressa dentro, que foi o único dia que eu levei tudo, porque eu fiquei o dia inteiro na Unicamp corrigindo para entregar o memorial de E a pergunta qualificação. que fica é: tinha backup? Não. Tinha, Não, estava dentro da mochila. a mochila dava no meu HD. Levaram o Note e o backup. O HD do backup, tava tudo junto. Tinha uma coisa na Kemp, no meu computador da Kemp, que era uma versão muito de um ano atrás. A Malu tinha uma parte que eu mandava, mas não tinha essa coisa de nuvem. Eu nunca, né, depois disso eu mudei completamente. Mas assim, e aí vem o laser. Como refazer um levantamento rápido? Que aí acho que entra você É, eu aí. lembro que a gente tava no aquário lá, e aí você tava falando disso e tal, e que você veio me perguntar de drone, se dava pra fazer uma imagem de drone e tal, da cidade. Daí eu falei pra você, falei, porra, tia, a gente podia escanear a sua cidade, cara. Vamos fazer com laser. E aí você ficou meio parado assim, eu falei, acho que era o Anderson, Era o né? Anderson É, antes. falei, Era o O Anderson tá aí, cara, a gente manda pra cidade lá, ele fica lá a semana toda, dorme na sua casa lá, na eu casa tava de de férias manhã. em casa. Você ficou meio assim, e aí, cara, Foi. pau E comendo. aí, e aí a pesquisa tomou Proporção. outra proporção. Não foi o objetivo, não era o objetivo, mas eu acho que quem trabalha muito, e de novo, né, acho que os caminhos se cruzaram ali, e foi muito incrível. Nossa, foi a novidade, assim, parecia que era um, um ET na cidade. O escaneamento foi um Só pra evento. entender, o Timóteo, então, ele mudou o mestrado, o... Um dos capítulos era levantamento tradicional, e eu trago pela primeira vez na América Latina uma pesquisa feita com laser scan, feita completamente com mão de obra no Brasil e com um processamento feito aqui pelo Rogério, porque da minha pesquisa não fui eu, foi o Rogério, porque eu não sabia. E, e vira assim, Vamos dizer assim, patrocinado, modo de dizer, né? patrocinado. É a Pela primeira uma vez que uma empresa empresa privada. privada, é a primeira vez que uma empresa privada financia uma pesquisa acadêmica sem cobrança e sem nada, porque antes, no Brasil, só tinha feito o prédio da FAO, feito pela Universidade de Firenze, na Itália, processado na Itália, tudo com um profissional fora. E estava em estudo o Museu do Ipiranga, vocês vão lembrar que também foi feito por uma Sim. empresa de fora. E é feito no meio do sertão, a 7 horas de Salvador, por uma empresa de São Paulo, 500 mil metros quadrados, escaneamento, uma coisa assim, Cara, que não a era gente só. escaneou a cidade toda. Você tá entendendo? Escaneou tudo. E depois de Porque um. não era só. A Não gente é era muito um doido. monumento, né, Não era um tia? monumento, era uma cidade. E aí a pesquisa toma uma dimensão absurda, falando da academia, porque eu lembro que quando eu apresentei as imagens na Unicamp, as pessoas não acreditavam. E aí eu comecei a me dar conta de que eu estava fazendo algo disruptivo dentro da academia, vindo do mundo profissional e indo para a academia, fazendo o caminho contrário, porque normalmente quem está na academia tem a vida, já dá aula, está lá. E aí eu tive o privilégio de estar na Camp, de aprender na teoria e na prática, que é uma coisa que acho que todo mundo deseja, e de ter a pesquisa super premiada, né? Saiu no jornal, saiu na melhor revista de metodologia de pesquisa, que é a FAPESP, tem uma revista só sobre o meu trabalho, trazendo isso como uma nova tecnologia de levantamento dentro da área de pesquisa, que a minha área de pesquisa é muito tradicional, que é de conservação e restauro de cidades históricas. Novo, assim, em 2018.
18, 19 saíram os artigos. E aí eu tive que dar conta, né, dessa expectativa também junto com E aí uma coisa que aconteceu, que foi triste, né, Ti, que a igreja pegou fogo, né? Sim, e aí coincidências. A igreja pegou lá na Semana Santa, em 2019, tinha queimado a Catedral de Notre Dame, Sim. na França, vocês devem lembrar. Mano, é muito caminho cruzado. Às vezes eu fico um pouco chocado toda vez que eu conto isso. E aí pegou fogo na igreja da minha cidade que eu tinha escaneado. Na mesma semana, uma diferença de uma semana. E o equipamento, não era só a tecnologia, o equipamento que foi usado na França era o mesmo que eu usei aqui, que era o equipamento da Kemp. E isso foi triste, mas foi muito doido, porque, primeiro, qual foi o resultado disso? Eu fui convidado pela Universidade de Firenze para fazer um artigo que foi feito, estudo no Brasil, né, fornecendo conhecimento também via acadêmica para fora. Virou também uma revista de estudos metodológicos para conservação e restauro, e o IPHAN usou o escaneamento para fazer o projeto de restauro da cidade, que vai concluir daqui a uns 3 meses. Então, são coisas muito... A devolução que a Kemp fez, né, e de um certo modo eu também, foi muito direta para a sociedade. Então, esse discurso de que às vezes a empresa não devolve, acho que cai por terra nessa minha estadia na Kemp por esse tempo, porque foi uma contribuição direta e prática e muito inovadora. Existia uma resistência, né? Uma dificuldade das pessoas aceitarem isso. Eu lembro que o Ti falava que ele era até questionado da qualidade, da precisão, se o laser ele era preciso, como é que era a qualidade disso, né, Ti? Exato. Das pessoas que não conheciam, que eram mais antigas e que às vezes não aceitavam que uma empresa privada estaria proporcionando algo desse tamanho, né? Sem cobrar, sem querer nada em troca. Sem querer nada em troca, foi mais numa coisa de sem vamos fazer, cara. Financeiro, né? Porque as empresas, elas oferecem serviços. Claro que as universidades, logo depois de 2019 e 2020, começaram a contratar esses serviços de maneira muito cara, né? Sim. Para escanear um objeto, porque também a minha pesquisa trouxe algo de novo, que é o escaneamento de um sítio histórico, Não foi um monumento, né? Foi um sítio. Monumento tem um objeto, né? Tudo que se tem no Brasil até hoje, 2024, não é de cidade, ainda é o meu trabalho. Se pesquisar no Google, o único meu trabalho, que inclusive foi publicado recente, é esse. E a Kemp está lá. Estamos juntos, né, Estamos lá. É uma longa jornada, né, Timóteo? 14 São muitas anos, histórias. Cara. Um menino, né? Um menino que tá aí. Dá um campiano. O Timóteo tá com a gente até hoje, né? Tocando aí nessa coordenação de projetos. Com grandes desafios todos os dias, né, Ti? Com grandes desafios. Ele, todas as coisas que eu encontro na internet, às vezes eu mando para ele, né? Falo, se liga aí, Timóteo. É sempre algo novo. Falando de Rogério. Eu falo, se liga aí que logo a Dá gente até vai... o medo, né, Tia? Começa a suar frio. Fala, qual vai ser a nova? Qual a merda que ele vai inventar, né? E aí eu fui fazer pós-graduação com a Babi em BIM, só lembrando, né, na virada da chave, né, a história toda do BIM, a gente quebrou a cara no sentido das nossas experiências e aprendeu muito, quebrou a cara, abro aspas, porque tinha muita gente dizendo que faz BIM é Revit, e aí a gente viu na prática que não é isso, e a gente foi lá e aprendeu, fomos estudar, né, eu acho que em todo esse tempo da Kemp eu estou sempre estudando, então isso acho que explica um pouco da resposta, então eu fui sempre desafiado, tem colegas meus que saíram da Kemp atrás de novos desafios, eu posso afirmar, que continuam fazendo a mesma coisa que faziam na Kemp, e eu tive experiências na Kemp completamente diferentes. Desde galpão industrial, escola, sei lá, projeto cenográfico, projeto de comunicação visual, projeto de pavimentação, lembro de Tupéva com a Malu, assim, que era uma coisa que eu não tinha dimensão do que era para um determinado cliente. Então, tive essas experiências de vivenciar e continuo tendo, me sinto completamente desafiado todos os dias. É o que a gente falava lá atrás, que a gente tinha uma preocupação do que o campiano ia aprender e o que ele ia evoluir profissionalmente, né?
Foi daí que lá atrás a gente só fazia banco e depois decidiu abrir para varejo e abrir o leque, né? O que a Kemp proporcionou para você que você nunca imaginava poder viver? Entrar no avião. Vamos começar pelo mais básico. Eu tenho uma aqui, eu tenho uma na manga, mas eu vou deixar ela, vou esperar você falar. Assim, cara, tanta coisa. Ao começar pela reunião, a ter responsabilidade, acho que intelectualmente é conhecimento, que é uma coisa que eu prezo muito. Eu acho que eu nunca fiquei na Kemp pelo retorno financeiro, não, minha vida não se move em relação a isso, mas isso também foi. E acho que o conhecimento intelectual e o desafio. Eu sou uma pessoa muito hiperativa no sentido de querer aprender o tempo todo, e acho que a empresa é assim também. E como empresas devem se incomodar quando se sente meio paradinho, e aí começa a pensar numa série de coisas. Acho que isso foi. Mas eu falei de andar de avião, mas é verdade, eu tinha medo de avião. Lá no sertão, quando passava um avião, eu corria, sei lá, me escondia dentro de casa porque a gente não sabia o que era aquilo. E parece uma piada, mas não é. E então, hoje, entrar no avião para uma reunião no estado, de manhã e de volta à noite, parece a coisa mais simples do mundo. E não é. Acho que uma vez eu estava indo de férias para a Bahia, eu descrevi do aeroporto de Congonhas, Babi, que era algo muito Sim. louco, assim, que a Kemp estava proporcionando, de estar com os meus pais. Agora, no nosso método home office, de uma maneira muito disruptiva, no sentido de se estruturar para ficar home office e proporcionar outras coisas. Isso é muito... É o que a Cabe Kemp está dizer que trazendo. chegou fibra no sertão, né, Timóteo? Exatamente. Agora tem internet, tem energia, só não tem água ainda encanada, mas tem outros métodos. E, e assim, estar lá trabalhando no meio do sertão e estar falando com o mundo é algo muito que a Kemp proporcionou. E as conquistas pessoais mesmo. Falando do meu apartamento, assim, acho que é importante colocar isso. Isso era um sonho para mim e eu vou parar por aqui, senão eu vou chorar É. nesse tema. Eu tenho, a minha tá na manga aqui ainda, que eu vou puxar ela da Então, manga puxa ainda. logo. É. Mas acho Ô, que tem isso, Ti, Babi, de me dar dignidade. como foi Dignidade. você retornar à sua cidade para construir uma loja, para Ai, fazer o caramba. projeto de uma loja na sua cidade? O que que isso foi para você e para sua família, né? Acho que para os meus, eu ia começar falando isso. Acho que para os meus foi muito. E aí, por ser muito para os meus, foi para mim de uma maneira muito potente. E eu só percebi isso lá. Mas cabe dizer que o que aconteceu? A gente tinha um cliente Isso, explica e, para a e, galera entender. e fazia expansão pelo Brasil inteiro e estava indo para cidades pequenas, as cidades do fim do mundo, né? Lá no norte, nordeste, sei lá, Sei. cidades que tinha que pegar Pará. rio, Pará, e eram cidades pequenas. Eu sempre tive um desejo de fazer algo na minha cidade. E também, abrindo o recorte, no meu mestrado, eu tinha estudado o casario tombado daquela região ali da praça central da minha cidade. E tinha um casarão muito especial, que é a primeira foto do meu trabalho de mestrado, que é uma casa rosada, que todo mundo da minha cidade conhece. E essa casa caiu para dar lugar a um galpão, isso em 2015. E eu fiz um artigo sobre isso. Olha o mundo de novo, pregando várias peças. E que eu falava da importância de ter políticas públicas, de tombamento e de cuidado. Aí vem a expansão desse cliente, que obviamente não foi o responsável por derrubar a casa. Tem uma loja na cidade natal minha. Adivinha onde é a No loja? galpão. No galpão. No galpão. Onde era a casa que eu, como arquiteto da academia, e aí eu me cruzo com o arquiteto estudioso e o arquiteto que faz na prática, e o menino que saiu de lá e tem esse direito de voltar e se realizar profissionalmente. De novo, uma experiência terapêutica, eu diria, que foi de ter certeza de que o que eu penso e escrevo é real, porque se tivesse uma política pública a gente teria ido, de também a evolução do mundo acontecer, das mudanças da tecnologia e da inovação tá chegando na cidade, porque era isso, na prática. E quando eu cheguei lá, que eu pus o laser, né, também tem uma foto, eu acho minha, com laser, para escanear, e na minha cidade, para construir algo meu, também, além de já ter contribuído com o mestrado, cara, eu só chorava. Acho que eu demorei uns 10 minutos, eu estava sozinho. E aí foi muita emoção. Muita emoção. E o dono desse galpão,
é uma pessoa que tinha tido comigo uma relação muito complicada. Quando eu era formando, do terceiro ano, Rebeca e Selene vão lembrar dessa história, a gente foi pedir dinheiro aos comerciantes locais para formatura. Eu não fiz minha formatura porque eu não tinha dinheiro. Isso é uma coisa que eu carrego, lido na terapia até hoje. E aí, ele negou. E aí volta eu, como arquiteto, para construir algo para ele e passava pela minha aprovação. Isso, de novo, isso é muito louco, o mundo girando. E parece ficção, né? Mas não é. E aí, quando volto, eu chego em casa, que eu olho para a mãe e os olhos estão cheios de lágrimas, falando: Nossa, você vai construir aqui. E materializar isso, passar na frente, falar: Olha, é do meu filho, um dia que estava comigo, aquilo para mim. Se eu parar de ser arquiteto hoje, se eu, sei lá, vou vender arte na praia, aplaudir o sol, fazer crochê, eu me sinto muito realizado. Uma coisa que era legal na época da Camp, que a gente tinha muita gente, né? A gente mapeou aonde as pessoas tinham familiares, da onde elas vieram, você tinha tios, mães, primos, parente. E aí, como a gente fazia muito levantamento e fazia muita obra, a gente fazia um match, né? Vamos modernizar, que eu aprendi com a Bárbara hoje. A gente fazia um match de a cidade aonde aquela pessoa poderia ir. Então, foi uma coisa que foi bem legal na época, porque os campianos, eles conseguiam visitar os pais, ou visitar irmãos, conseguiam... Primos, amigos. Amigos, até, às vezes, retornar às suas raízes, né? Tinha gente que fazia anos que não ia e não podia voltar porque não tinha... Eu fiquei 2 anos, não contei essa história, mas eu fiquei 2 anos sem ver os meus pais, porque, enfim, eu não podia. E a primeira vez que eu andei de avião foi isso, exatamente nesse processo de mapeamento que eu voltei para Salvador. Eu nunca tinha andado de avião e para ver minha família. Eu trabalhei em Salvador e depois fui ver minha família. Então era isso, era uma coisa que foi bem legal também, foi bem disruptivo, vamos dizer assim. Disruptivo, foi na agência comércio, fiquei final de semana lá e depois eu fui de ônibus que demorou 12 horas para chegar, que era o famoso São Mateus, que é da minha terra, sabe? Parando tinha até galinha no ônibus. E são memórias, assim, foi nesse mapeamento. Acho que foi a Fê Salerno que fez na época. Eu lembro dela vir falar comigo. Tinha no WorkCamp, né? Mapeado, que ele quando abria o mapa, já sabia quem era o campiano que tinha parente lá para a gente poder selecionar. E aí, acho que quem me perguntou, mas você conhece Salvador, né? Eu não conhecia Salvador. Eu saí da minha cidade direto para São Paulo. A única viagem que eu fiz na vida foi direto para São Paulo. Ô, Ti, pra gente dar uma finalizada aqui, o que você, quando a gente fala daquele slogan que a gente sempre usou, né? Somos a Camp, somos diferentes. O que você entende aí? O que você, desse somos diferentes, né? Pra você... Eu acho que, pegando o gancho do laser, recentemente eu tive uma reunião com um cliente e o laser ainda é um diferencial para o cliente. Para nós, é a coisa mais normal do mundo. Para nós é rotina, né? Desde 2017. Então, isso, eu até fiquei meio assim, como assim, né? As outras pessoas não usam, porque isso é completamente diferente, tanto que pediram para eu falar sobre como funciona e tudo mais, na mesma situação. E para mim aquilo foi muito legal, poder dizer que a gente fazia isso há muito tempo. E o que é muito louco, né, Ti? Ao mesmo tempo, que foi a conversa que a gente teve voltando dessa reunião, né? A gente tem a sensação de estar parado, né? E às vezes você fala assim, cara, a gente não está parado, a gente lá atrás está fazendo algo, fez algo que hoje estão começando a olhar. Agora a gente está fazendo algo muito... a gente agora está fazendo algo disruptivo que pode refletir lá na frente, ou nossa maneira de trabalhar, né? A nossa maneira, a construção no qual hoje a gente conduz a Camp, ela é disruptiva. É que para a gente, né, que é sempre agitado, sempre... quer olhar algo novo, dá aquela sensação de que a gente está parado, mas, de fato, eu acho que é muito bom trazer isso, né? O que a gente... Cara, as pessoas estão olhando agora, então não é que a gente está parado, a gente fez isso. O cliente nem sente, né, Babi? O cliente nem sente. O cliente já exige esse diferencial nas reuniões. Cadê a nuvem? Consegue me mandar online? Acabou de chegar um e-mail antes da reunião pedindo essa nuvem como um diferencial. Então, já vê a gente como qualidade, e acho que é o que a gente queria quando a gente implementou isso. Sim.
Era o nosso objetivo lá, era a qualidade e redução de... Sim, era a qualidade, que logo vem a redução de custo. Exato, e acho que, só para explicar, né, também fechar o negócio do laser, laser é um registro digital, né, do espaço construído, que reproduz fielmente o que ele escaneou através de pulso de laser, né, em Com resumo. precisão milimétrica. Precisão e acurácia milimétrica, exatamente. Cabe exato. dizer que existe uma diferença entre os lasers, né? Então, aqui a gente está falando do laser da Faro, que tem a precisão milimétrica. Tem outros lasers que têm uma precisão diferenciada. Ou o tipo, né? Por exemplo, o Matterport, né, Rogério? Que é Sim, outro tem um outro tipo, Que a outro gente tipo. também tem, né? Tem outros hoje, tem outros tipos, né? A gente optou pelo laser da Faro por causa da tecnologia, por causa da precisão de angulação das coisas, né? Da quantidade de pontos que a nuvem gera para você poder ter essa qualidade, né? E aí, uma vez tendo esse registro digital, por si só ele já é um documento na área acadêmica, então eu registrei um estado da arte, que a gente chama, né, nos projetos de conservação e restauro, que a maior dificuldade hoje é saber como era, então podem se passar 200 anos, o IFAM vai ter lá o registro do meu trabalho, como era, que vai nortear todos os estudos daqui para frente, como teve as fotos do IRVG há 100 anos atrás. Então, não estou me colocando como um VG, mas me colocando como alguém que quis estudar o lugar que nasceu, e eu tenho muito orgulho disso, muito orgulho de contribuir. E no caso da vida profissional, é isso. O diferencial da Kemp é estar sempre à frente, pensar sempre como cliente, né, ter um mínimo de problemas possíveis nos projetos, e a gente tem um diferencial que a gente é dono do que a gente faz. Lá do exemplo do PAB, do Santander, quando me colocaram naquela situação, e eu reproduzo isso com o cliente também. Né? A gente tem um cliente que, hoje, numa reunião, você fala como se fosse fulano, a pessoa, o fornecedor falou. E aí eu falei, nossa, realmente, mas é muito natural da gente pensar de maneira assertiva. A gente tem tecnologia para isso, a gente tem sistema para isso, processo e padrão. Então, é um pouco do que a gente falou aqui. Mas a gente né? tem o mais importante, né? A gente tem os campeanos. Tem os Tem campeanos. os campeanos. A gente tem gente, é isso, cara. Gente, não tem, gente, nada é disso seria possível se a gente não fosse um time, né? É o que a gente prega sempre, fala assim. na verdade, seria possível sem vocês terem aceitado eu lá no começo, sem as pessoas que eu aprendi terem se disponibilizado, que também aprenderam nessa coisa do coletivo, sem a gente ter ego de hierarquia, Sim. sem a gente querer resolver. Eu acho que tem muito isso. E uma coisa interessante, né, pra gente fechar aqui, que a gente agora com esse... Quem pode, com essa nova ideia aí que a gente tá fazendo, enfim... a gente começou a entrar em contato com ex-campeanos e tal. Então, o ser humano tem uma coisa de sempre dar mais importância para aquilo que é negativo, né? Para aquilo que estão falando mal ou uma notícia ruim. Então, você foca mais naquilo, né? E a gente, durante um período, ficou focado nisso. E, às vezes, dava mais atenção a isso ou ficava olhando nas mídias ou seguindo isso, né? E agora que a gente conversou, sei lá, com inúmeros campeanos, que a gente foi fazendo alguns vídeos e tal, alguns bate-papos. E eles fizeram alguns depoimentos. E eles fizeram vários depoimentos, né? Dando um spoiler que em breve vocês vão começar a ver o quanto que a Kemp contribuiu, né? Então, a gente como o lado humano, né? Cara, a gente tem que dar importância para as coisas legais, né? Você tem que gastar a sua energia com coisas legais e tudo bem. Já tem que estar aberto, né, Rogério, ao novo. Ao novo. Então, cara, a gente ouviu tanta coisa legal, assim, cara, de pessoas que são campeanos que trabalham em outras empresas que não necessariamente tem uma obrigatoriedade de falar legal ou de fazer algo, né? De a gente ouvir coisas, cara, a Kemp mudou minha vida, caramba, a Kemp me ensinou o processo que eu executo hoje na minha obra. Olha, o cara falar, cara, eu moro hoje em outro país e eu tô numa condição porque a Kemp me ajudou nisso, num determinada coisa. E a gente, como ser humano, tava focado em olhar um outro lado, né, cara? Isso que a gente... Porra, é bem gratificante, cara. Mas nas minhas próximas férias, né, um spoiler também, eu devo viajar
E é isso. Graças a tudo isso que foi construído, sei lá. Quando o painho, né, tem uma história com meu pai, que ele teve um problema de saúde, a possibilidade, isso também me marcou muito, que nossa vida profissional não está fora da nossa vida pessoal, vamos lá, que é um assunto delicado, e painho teve um AVC, painho com 52 anos, e eu tive que me deslocar para a Bahia imediatamente, e ouvi, acho que eu liguei para a Babi, não, vai lá, com a maior sinceridade possível, e não só durante, depois, assim, fica aí, cuida, foi muito importante para mim. Muito importante para A mim. gente é um time, Timóteo. Fazem Esse povo só diferença. chora, meu Deus do É céu. uma merda isso, gente. Desculpa o palavrão, acho que eu aprendi com os meus chefes. Caminha, chefe. Não. É, Não. sei essa. Não sou só eu, não. Mas a gente também sabe falar bonitinho. Eu acho que, para finalizar esse Quem Pode, uma coisa que é legal, e aí eu acho que é onde a minha história, a história do Rogério e a história do Timóteo, elas são muito paralelas. A gente não teve a gente não teve quem indicou, a gente não teve quem, a gente não herdou, a gente não ganhou, a gente não teve ajuda, a gente simplesmente, né? Então, era Rogério lá atrás, sem grana, ferrado, era Bárbara sem grana, ferrado, e a gente construiu tudo isso. Era o Timóteo, o homem negro, nordestino, né? Que saiu do sertão, que não é hétero, podemos que afirmar. não é hétero, quer dizer, ele tá meio na... Não. Como uma coisa, né? né? Que teve que crescer e descobrir. Então, às vezes a gente fala assim, quem é brilhante? Nessa conversa eu sempre falo com o Ti, porque as nossas histórias brilhante é aquele que conquistou o mundo, né? Então, assim, que saiu do seu estágio inicial e conseguiu crescer. Isso é ser brilhante. Então, a gente pode dizer, aqui com 18 anos, que na nossa maturidade, a gente saiu de um estágio e cresceu. A gente furou uma bolha. A gente furou bolha, né? Tudo bem, eu furei bolha por ser mulher, pode ser, Timóteo por ser nordestino, às vezes, ou a gente furou a principal bolha, que é a bolha de você estar ali, é ser pobre, é não ter a oportunidade de estudar nas melhores escolas, é não ter, mas a gente quebrou a bolha. Eu acho que este é nos 18 anos que a gente pode aqui falar, e eu acho que é onde a gente cruza com a história de vida do Ti, que a gente conseguiu quebrar uma bolha, né? De sair de uma condição de pessoas pobres, de pessoas... Rogério vem de uma família simples, eu de uma mãe que criou de forma... era uma mãe solteira que criou 2 filhas, o Timóteo que sai de um vilarejo do interior do sertão, quase sem... que teve que crescer pelo estudo, e a gente quebrou a bolha. Eu acho que não existe... quando a gente fala de 18 anos de camp, a gente poder olhar para trás e ver tudo que a gente construiu, porra, quebrou uma puta bolha e a gente tá aí, né? Como pessoa e como empresa, né? Porque a empresa foi desacreditada também, ela teve que se moldar também. Sim, e mas acho como é a vida de qualquer pessoa, de qualquer empresa, tem alto e baixo, e você redireciona, pivota e muda a direção. Não, e tem muita gente que passou pela Camp e leva a Camp consigo e tem muita história para contar. Tem, a gente vai... Esse vai ser A gente vai ter Quem Pode só de festa. A gente vai falar de festa. Foi aí que eu me entendi que eu não era necessariamente. Mas é isso. Ti, valeu aí, cara. Obrigado. Rapaz, foi incrível falar e lembrar. Legal, a gente cara. se emociona mesmo, porque acho que a gente tá velho também. Agora eu já tenho 33 quase. A gente agradece a todos vocês aí que assistiram até o final esse vocês Quem gostaram Pode. dessa história, gostaram dessa trajetória, compartilha, né? Curte e se prepara para os próximos Quem Pode, né, que vão ter muitas mais histórias para contar, vão ter as festas, vão ter o depoimento dos campianos
que sempre campianos passam e que hoje não estão mais na Camp, mas que tem muita história e muita lembrança para contar. Obrigada, E pessoal. é isso, galera. Tchau, Valeu, tchau, Ti. Valeu, Ti. Bem mais 18 anos e obrigado, Camp. Valeu, valeu. Somos Estamos maiores. escaneando o mundo.